Irmãos, nossa introdução, vou gastar uns 5 minutos só para fazer um resumo rápido do porquê dessa série, o que a gente está estudando, qual o trilho e aonde nós queremos chegar. Legado, então, bênção ou maldição, vocês lembram que isso está lá em 1 Pedro 1,18, que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, vai dizer Pedro, pelo fútil legado dos nossos pais, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. A palavra legado é herdado pelos pais ou ancestrais, aquilo que é transmitido. Então, sempre lembrando que a palavra legado não está tratando diretamente de pai e mãe biológico, mas é de uma linhagem dos ancestrais. Então, o apóstolo Pedro está falando que nós, como família e gerações, lá em 1 Pedro 1,18, ele está falando que nós, como família e gerações, a gente traz um legado, e esse legado não é bom. Esse legado, muitas vezes, tem um monte de coisas que não deveria estar na nossa vida, um monte de coisa ruim mesmo que aconteceu, que é resultado do pecado. E ele vai dizer, olha, isso precisa sair, e isso também é fútil, isso é coisa vã. Você não é salvo por tradição, você é salvo pelo sangue de Jesus, é o que o apóstolo Pedro vai ensinar. Então, o texto bíblico deixa claro que os nossos pais, que quer dizer também os ancestrais, doaram-nos uma herança espiritual que se expressa por meio de fútil procedimento. Quando os nossos pais nos beneficiam espiritualmente, a Bíblia chama isso de bênção. Mas quando nos trazem prejuízos espirituais, de maldição. Então, bênção e maldição são terminologias bíblicas, mas depois tem uma lista, tá? Que é esse fútil procedimento que o apóstolo Pedro está falando. Então você tem aquela lista. Algumas coisas estão aqui, tá? Não deu para reunir tudo, mas tem um pouco aqui para a gente começar a entender que fútil procedimento é esse que a gente herdou. Então a gente tem aqui iniquidades, que foram pecados que nunca foram confessados e que se repetem na linhagem, quebra de alianças, brigas no casamento, adultério, divórcio, quebra da aliança com Deus, apostasia, prostituição espiritual, idolatria, que traz cegueira, surdez, mudez, paralisia, conforme a Bíblia ensina, o texto está ali do lado, rebelião contra os pais, que traz sequidão, miséria, esterilidade, pecado encoberto, então você não prospera, falta de perdão, você é entregue aos atormentadores, nós sabemos, Jesus ensina isso naquela parábola. Todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria, satanismo, está lá em Deuteronômio, é só você ler. Invocação do espírito de morte, que são tentativas de suicídio, inclui o aborto, homicídio, enfim, isso tudo a Bíblia vai falar, roubo, perversão sexual, enfim. Existe uma lista, pode passar, que a gente já falou um pouco sobre essa lista. Depois, lembrando os irmãos que a perspectiva individualista não é bíblica. Então, a gente vai ver na história dos personagens bíblicos, das personagens bíblicas, que quando um peca, aquele pecado acaba atingindo todo mundo. E o pensamento ocidental é, eu pequei, problema é meu. Eu errei, eu assumo as consequências do meu erro, e ninguém tem nada a ver com isso. Bom, isso não é verdade na perspectiva bíblica, né? O exemplo que eu mais gosto de usar é o de Acã, que foi um homem que realmente ele pecou, escondeu as coisas que ele roubou debaixo da tenda dele, que é a mesma coisa que a casa dele. E aí quando Josué, que é o líder maior daquela família, vai fazer uma investida contra a cidade de Ai, o que acontece é que 36 homens morrem, e esses 36 homens que morrem nem sabem por que morreram. Eles nem sabem. Mas depois a gente vai descobrir que é por causa do pecado lá do Acã. E Deus, quando está falando com Josué, fala assim, ô Josué, Israel pecou. Ele não falou assim, ô Josué, foi o Acã, viu? Foi o Acã. Não, ele fala assim, foi Israel. Então Deus não falou com Acã, Deus falou, olha, Israel pecou. Mas tinha sido um homem só, Acã, 36 homens morreram. Precisamos entender, discernir isso, que um pecado que eu cometo não para em mim, ele se desdobra na forma de consequências
sobre a minha família. Claro que o pecado cometido pela pessoa, a responsabilidade é dela. Obviamente, nesse sentido, quem peca é que vai dar conta do seu pecado para Deus. Mas eu estou falando das consequências do pecado. Tá? Então aí a gente tem mais homens como Saul, Geazi, e isso eu já trabalhei em outra mensagem, estou só te lembrando. Depois nós temos a herança espiritual, onde a gente fala da história de Max Jukes e Jonathan Edwards. E hoje, na mensagem de hoje, você vai ver que essa história, que é uma história assim, do século 18, 19, é uma história próxima a nós. Mas eu vou trazer hoje uma história bem antiga, que mostra como isso aqui é uma verdade bíblica tremenda, tá? E aqui você vai estar vendo aqui então a herança espiritual de Max Jukes, e porque ele foi um homem que não creu em Deus, ateu, com uma mulher incrédula, aí você viu a descendência dele, o que aconteceu. E os americanos são muito bons, né, para estatística e fazer esses relatórios, e foi de lá que isso veio. E aqui mostra então muita morte em pobreza extrema, criminosos, 7 assassinos, mais da metade das mulheres se prostituiu, e ele ainda causou um prejuízo de $1.250.000, isso lá no século XIX, ao governo norte-americano. Então, as escolhas desse homem não pararam nele, isso que a gente tem que entender. E aí depois nós temos a herança espiritual do Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, eu preguei isso lá no casamento do pastor Eduardo, nunca vou esquecer, e eu falei que o pastor Eduardo era esse cara, e ele é esse cara em nome de Jesus. Um cristão consagrado, que deu a Deus o primeiro lugar. Daí você vê ali a lista dos descendentes lá que os americanos pesquisaram e colocaram aqui a descendência dele. Então, irmãos, continuando ainda, você tem lá a cerimônia, o valor da cerimônia, tá? A cerimônia, tudo isso, irmãos, ainda é a parte introdutória, eu preciso refrescar a sua memória. A cerimônia é algo poderoso, que está na Bíblia, que é de Deus e que foi roubado da igreja. Hoje, a igreja não faz mais cerimônias que deveria fazer. Por exemplo, esta cerimônia que eu quero falar, que é a cerimônia do Bar Mitzvah. Pode passar, mais um, é ali a bênção do Pai, ali ó, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, né, sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os judeus tinham uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa filho da lei, aonde todo pai biológico abençoava o seu filho quando ele fazia 12 anos, e todos os pais judeus falavam para os seus filhos numa cerimônia religiosa: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. O que Deus está dizendo para Jesus era algo que todo pai judeu já dizia para o seu filho, mas somente o pai biológico poderia abençoar o seu filho nessa cerimônia religiosa chamada Bar Mitzvah, que significa filho da lei. É por isso que Jesus foi esquecido aos 12 anos no templo, porque José não era o pai biológico dele. Então é o próprio Deus, que é o pai de Jesus, que vai abençoá-lo nessa cerimônia no batismo, a fim de que o filho dele agora saia do anonimato e comece o seu ministério público. Então, sendo batizado, indo para o deserto e começando a anunciar a palavra de Deus, depois de uma cerimônia. Depois que o pai abençoa o filho, é que o filho avança, vai para o deserto, vence o diabo e vai. Sabe, irmãos, isso precisa ser resgatado. Nós, pais, precisamos abençoar os nossos filhos. As mães precisam abençoar seus filhos. Os tios podem abençoar seus sobrinhos. Os avós devem abençoar seus netos. Por quê, irmãos? Porque é uma ordenança de Deus. Está lá em Números 6. Deus ordenou e ensinou a Moisés, que ensinou a Arão, que todas as vezes que o povo de Deus se reunisse, eles deveriam ser abençoados. Então nós vamos fazer uma cerimônia aqui no dia 13/6, onde nós vamos abençoar a nossa descendência, a nossa linhagem.
Pode passar, então, a bar mitzvah. As únicas pessoas, tudo aquilo que eu expliquei para você está escrito aqui, tá? E isso a gente já falou em outra mensagem, só para te lembrar. Agora sim, legado dos nossos pais. Vamos daqui para frente, para a gente falar sobre causas, discernindo, né, as causas e os efeitos das maldições. Temos duas leis, lei da herança e lei da responsabilidade. A lei da herança é influência. Olha o que Deus diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, e visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí eu coloco aqui que nós, pastores, nos atendimentos que a gente faz, 80% dos problemas mais sérios das pessoas são repetições da mesma situação em relação aos pais. E isso não pode ser ignorado porque é influência. Então a primeira coisa que a gente já tem que aqui, já de partida, mandar embora, é a maldição hereditária. Não existe. Não existe. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Maldição hereditária não existe. O que existe é uma força de influência. É muito fácil eu repetir o que eu aprendi dentro de casa. E é muito forte isso. Até às vezes a gente cresce falando assim: eu não vou fazer isso que o meu pai fez, eu não vou fazer isso que a minha mãe fez. Aí você cresce e se vê fazendo exatamente aquilo que você falou que não ia fazer. Por quê? Porque a lei da herança é muito forte, mas não é uma maldição hereditária. Ah, o meu pai, meu bisavô bebeu, meu avô bebeu, meu pai bebeu, é óbvio que eu vou beber. É óbvio que não. Você pode dizer não. Essa é a segunda lei, a lei da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então nós precisamos entender que herança espiritual e responsabilidade são complementares. Elas não são excludentes, mas elas se complementam. Você precisa entender que herança espiritual você recebeu. Você precisa pensar nisso. De onde eu vim? De que família eu vim? Qual a herança que eu recebi? E que escolhas eu posso fazer a partir daqui? Eu não preciso repetir. Eu posso escolher fazer diferente à luz da palavra de Deus. Bom, dito isso, irmãos, vamos avançando. Pode passar essas duas telinhas rápido. E vamos para a oração. Fique em pé, vamos orar juntos. Porque agora a nossa oração é para que tudo o que Deus quer revelar para você, Ele revele. Porque, amados irmãos, não dependa de mim. Eu sou só um pregador da palavra. Você precisa falar com o Espírito Santo agora. E dizer: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? E o que o Senhor quer revelar para mim? Que mudanças o Senhor espera de mim? O que está acontecendo na minha vida, casa e família, que pode e precisa melhorar? O que o Senhor quer fazer? E aí nós vamos orar, pedindo a Deus já de início, que todas as escamas sejam removidas dos nossos olhos. Vamos juntos. Senhor, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos, e eles sejam iluminados com a Tua palavra. As trevas tornem-se em luz perante mim, para eu ver os segredos e tudo que está escondido. Sejam abertos os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Abre o meu entendimento, para que eu compreenda com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do Teu amor, e assim entenda o que é mantido em segredo desde a fundação do mundo. Que eu conheça e entenda os mistérios do reino. Dá-me espírito de sabedoria e revelação, e que os olhos do meu entendimento sejam esclarecidos, que os selos sejam rompidos da Tua palavra, então falarei com outros pela revelação. Faze-me pequenino, pois eu sei que esconde Tuas verdades do sábio e do prudente, e revela aos pequeninos. Revela as coisas que pertencem a mim. Revela a Tua palavra a mim, a Tua glória, a Tua justiça, e que eu entenda as Tuas parábolas, as palavras da sabedoria,
teus enigmas, tua sabedoria oculta. Amém. Amém? Que seja assim, pode se assentar. Agora veja esse quadro, tá? O que esse quadro está fazendo aí? Quem são essas pessoas? Reis. São reis. Quantos reis? 19. Esse homem perdeu muito. Samuel disse que se ele não tivesse desobedecido, Deus teria confirmado o seu trono para sempre. Para sempre. Mas por causa da sua desobediência, Deus o rejeitou como rei. E toda a sua descendência, a sua linhagem, perdeu de ter o nome de Cristo na sua linhagem. Por causa da desobediência de um homem, toda a sua família e linhagem pagou, e pagou caro. Depois dele, então, Deus escolheu Davi. E Davi foi, sim, um homem segundo o coração de Deus. Não foi perfeito. Não foi perfeito. Ser um homem segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Não é ser perfeito. É reconhecer seus erros, é pedir perdão, é não se justificar, é não querer dar jeitinho. É simplesmente se quebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, eu errei. E esse homem, esse rei, foi um rei segundo o coração de Deus. Depois dele, vem Salomão. E Salomão não foi um bom rei. Infelizmente, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor disse: olha, Salomão, eu iria já assim exercer um juízo sobre você, mas eu não vou fazer isso agora por causa do teu pai. E por causa do teu pai, eu vou, na verdade, esperar um pouco mais, mas eu vou tirar o reino do teu filho. Ou seja, Salomão, a conta vai chegar. Espera. E se eu estou segurando um pouco, foi por causa do teu pai e não por causa de você. E dito e feito, irmãos, Deus fala, Deus cumpre. Roboão, filho de Salomão, ele é rejeitado como rei, ele vai ficar só com 2 tribos. E Jeroboão, um servo, vai ficar com as 10 tribos do norte. E esse Jeroboão, daqui a pouco eu vou falar dele, ele é o primeiro rei. Mas já vou te adiantar, esse homem, olha, quando você lê o texto bíblico comigo, você vai dizer: não, eu não acredito que esse cara fez isso. Deus falou com ele, e Deus falou para ele: olha, Jeroboão, se você me obedecer, eu vou te abençoar e você vai reinar sobre tudo que sua alma desejar. Isso é Deus falando. E o cara conseguiu virar as costas para Deus. E quando viramos as costas para Deus, além de nossa família direta, biológica, perder, você precisa entender que também aqueles que nos sucedem podem perder. Então vamos discernir algo aqui. Quando uma pessoa erra na nossa família, as consequências vêm sobre nós. Mas quando uma pessoa erra numa cadeia de sucessão, onde eu vou assumir um lugar, eu preciso ter muito cuidado e muito discernimento. Porque eu não sei em que cadeira estou sentando, quem eu estou substituindo, com quem eu estou me envolvendo. É necessário discernir isso. Não é simplesmente assumir e falar: nossa, glória a Deus, assumir um trono. Não. Não faça isso sem discernir onde você está sentando, aonde você foi colocado, quem veio antes de você, o que aconteceu. Porque quando Davi se assenta no trono de Saul, Saul havia matado os gibeonitas, e não era para matar os gibeonitas, porque Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas diante de Deus, falando que eles não morreriam. Mas Davi não sabia que o Saul descumpriu a aliança que Josué tinha feito, matou os gibeonitas. Quando o Davi assume o trono no lugar de Saul, tem 3 anos de seca. E Davi não está entendendo nada. E aí, depois de 3 anos, ele fala assim: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor responde, fala assim por meio do profeta: foi Saul.
a casa sanguinária de Saul matou os gibeonitas, e porque descumpriram o que eu mandei, que vocês estão vivendo essa seca de 3 anos. O que Davi tem a ver com isso? Ele está sentado no mesmo trono que Saul estava. Você consegue discernir a cadeira que você está sentado? Você consegue discernir o lugar onde você está? Preste atenção nisso, porque vem desdobramento sobre sua vida. E aqui então nós temos 19 reis, e esses 19 reis, o pai deles, o patriarca deles, o cara que inicia esse reinado no norte se chama Jeroboão, é o primeiro da lista. Ele começou tudo errado, porque ele era um homem soberbo, egoísta, orgulhoso, altivo. Ele queria glória para ele, queria fama para ele. E ele manda fazer 2 bezerros de ouro, depois nós vamos ver isso. E o Senhor fica irado com ele, por causa dessa idolatria e desse desprezo, a forma como ele dá as costas para Deus. Esse homem começou muito errado. Todos os reis, irmãos, todos os reis subsequentes, o texto bíblico vai dizer que Jeroboão fizeste o mal, o pior do que todos que foram antes de ti, e depois vem a lista. Fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era mal, fez o que era mal, fez o que era mal, fez pior que todos, fez o que era mal, fez o que era mal, não se apartou dos pecados, fez o que era mal, mal, e vai embora. Quando é que isso para? Isso para quando Deus manda a Assíria invadir Israel, as tribos do norte, e levar todo mundo cativo para a Síria, que faz sincretismo religioso e miscigenação cultural, e o povo se perde. Perde a fé, perde tudo que tinha, porque um depois do outro fez o que era mal. Pastor, então está aí, é maldição hereditária. Olha aí, não teve jeito, foram 19 reis. Não é maldição hereditária. Todos esses homens poderiam ter feito uma escolha diferente. Nenhum deles fez, porque não quis fazer. Isso fique bem claro, porque algumas pessoas estão errando na vida, colocando a culpa no diabo ou numa força que eles falam que não conseguem resistir. Não é verdade. Quem está com Deus é uma nova criatura, e quem está com Deus consegue fazer coisas diferentes, novas. Amém? Amém. Bom, dito isso, irmãos, vamos para a próxima. Os reis de Israel e Judá, bênção e maldição na linhagem. A casa e a herança de Jeroboão e a promessa de uma casa firme. E te tomarei, diz o Senhor a Jeroboão, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Olha que promessa. E serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a de Davi, e te darei Israel. Qual é a promessa de Deus? Uma casa firme, ou seja, uma linhagem bendita, uma linhagem abençoada, uma linhagem cheia do Espírito Santo, uma linhagem de pessoas que são sal nessa terra, luz nesse mundo, de pessoas íntegras, corajosas, ousadas, que fazem a diferença. Uma casa firme, é uma casa que não pode ser abalada, é uma casa que não pode ser destruída, é uma casa que não pode ser invadida, é uma casa que não pode ser saqueada, é uma casa onde a morte não entra, onde a depressão não tem espaço. Ainda que algum problema aconteça, essa casa não é destruída, ela subsiste, ela prevalece. A casa firme, essa é a promessa. O tamanho da casa, grande, não é qualquer casa. Ele está falando, eu vou te dar uma casa igual a casa de Davi. O que isso significa? Eu vou te dar uma casa igual a casa do maior rei de Israel. A condição, uma só: me obedeça. Só isso. A única coisa que você tem que fazer
é me obedecer. É o que Deus está falando. O que Deus espera de você? Uma coisa, uma só, que você obedeça a palavra dEle. Porque se você obedecer a palavra dEle, Ele é fiel para cumprir na sua vida o que Ele prometeu. O que Jeroboão fez por medo de Roboão, que era o filho de Salomão, de perder o poder, de perder a fama, a glória, ele desobedeceu a Deus e condenou a sua linhagem. Muitos homens condenam a sua linhagem da mesma forma, quando decidem desobedecer a Deus. Eles podem condenar a sua linhagem, mas eu tenho uma boa notícia: se a linhagem de um homem que errou se levantar e falar assim: chega, aqui nessa casa não entra a morte, aqui nessa casa não entra o desespero, aqui nessa casa não entra o abuso sexual, aqui nessa casa não entra o abandono, aqui nessa casa não entra a traição, aqui nessa casa não entra nada do inferno, porque aqui nessa casa se levantou uma mulher de Deus, um homem de Deus, que vai fazer a diferença e vai obedecer o Senhor. Amém? Então, se deu tudo errado, não interessa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. 1 Reis, então, diz: assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, 2. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Por quê? Porque o Jeroboão está morrendo de medo que o pessoal das 10 tribos fossem para Jerusalém para adorar o Senhor, onde eles deveriam adorar o Senhor, e ficassem com Roboão. Então, para que eles não fossem para Jerusalém para ficar lá com o Roboão, o Jeroboão mandou fazer 2 bezerros para que o povo então adorasse esses bezerros. E isso com certeza acendeu a ira do Senhor. E ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Próximo diz assim: resposta de Deus a Jeroboão e a sua linhagem. Então ele diz: vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, e pior que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundação para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo o homem, até o menino, tanto escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Irmãos, Deus é bom. Sim, Ele é maravilhoso. Mas Ele é juiz. E Ele não vai deixar passar. Ele não deixou passar. Esse homem teve a chance de viver algo tremendo, mas ele decidiu de forma deliberada virar as costas para o Senhor. E o Senhor disse: tá bom, mas para você e para a sua descendência, acabou. Você perdeu a chance que eu te dei. Oh, amados irmãos, não percamos a chance que o Senhor nos dá de fazermos o que é certo no dia de hoje. Mantenha o seu coração sensível, chore diante de Deus, peça perdão ao Senhor por todo o derramamento de sangue injusto na sua família, por todo aborto, por todo homicídio, por todo suicídio, por toda traição, por toda ferida, por toda mágoa, por toda idolatria,
por todo ocultismo, por tudo aquilo que ofende ao nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Peça perdão. Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9, esses 3 profetas, no capítulo 9, Daniel, Esdras e Neemias, eles fazem a mesma coisa. Sabe o que eles fazem? Eles confessam o pecado deles e dos seus pais e dizem: ah, Senhor, perdoa, perdoa. Talvez a gente devesse fazer esse tipo de oração, pedindo a Deus que nos perdoe. Patriarca espiritual. O reino do norte teve a sua origem a partir do governo então de Jeroboão. Por incrível que pareça, a maioria das vezes que os livros dos reis mencionam os pecados dos 18 reis subsequentes de Israel, quase sempre se acrescenta a tradicional frase: fez o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Literalmente, os pecados de Jeroboão visitaram em forma de maldição os seus filhos e os seus sucessores políticos. A força da herança e a perseguição espiritual é muito, muito forte. Não é tão simples se livrar da força da herança e da perseguição espiritual por causa dos nossos pecados. Não é tão simples. É necessário um posicionamento. Não dá para cochear entre 2 senhores. O Senhor é um só. A palavra do Senhor é uma só. Ou você crê nela, ou você crê nele e obedece a palavra dele, ou não. O que Jesus disse? Quem não junta comigo, espalha. E quem não está comigo, está contra mim. Isso foi Jesus quem disse. Então, irmãos, a gente precisa escolher um lado. O que Deus não suporta? Hoje eu estou do lado de Cristo, amanhã não estou mais. Depois de amanhã, quando a coisa pega, aperta, eu volto. Mas depois que a coisa fica mais tranquila, eu saio. O que Deus exige de nós é fidelidade. Que mulher suportaria um homem que está com ela, mas de vez em quando sai com uma e com outra? Que mulher suportaria esse homem? Ou que homem suportaria uma mulher que de vez em quando o trai? E ele fala assim: não, tudo bem, eu amo você. Como você me ama? Como você me ama se você de vez em quando está com outra? Você realmente me ama? Nós temos o Senhor. Não podemos traí-lo. Não devemos traí-lo. Então nós aprendemos que esse patriarca trouxe um legado de traição, de adultério, de apostasia espiritual. Depois nós temos as causas e efeitos de maldições e por que elas nos atingem, tá? Maldição, precisamos entender o sentido original dessa palavra e também do de bênção. Pode passar, eu vou dar uma corridinha por causa do tempo. Bênção. 2 coisas importantes precisam ser ressaltadas no sentido da palavra bênção. Bênção provém do hebraico barak, que significa ajoelhar-se, submeter-se, honrar um superior. Assim sendo, quem quer a bênção precisa manter uma relação de obediência com aquele de onde ela provém, Deus. É impossível ter a bênção e ao mesmo tempo viver uma vida fora dos padrões divinos. É uma grande incoerência. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires o Senhor, o teu Deus, bendito serás. A obediência sempre precede a bênção. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Você já está cansado de saber que a bênção é um resultado ou é um subproduto da obediência. Não tem como ter bênção de Deus e ser desobediente. Dito isso, vamos ver a maldição. Nós vamos explorar aqui 3 formas da maldição bíblica. Tem 6 ou mais, nós vamos olhar 3. Primeira, Alá, transgredir a lei de Deus. Esse Alá não é o Alá do muçulmano, é a tradução, ali é o jeito que é escrito. Transgredir a lei de Deus.
Existem cerca então de 6 palavras. A primeira é Alá. Esse vocábulo aparece 35 vezes no Antigo Testamento e sempre descreve uma maldição com origem na quebra da aliança com Deus. Texto bíblico, Deuteronômio 29:19 diz: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. Então, veja, essa primeira maldição é a maldição da quebra da aliança com Deus. O que isso significa? Deus estabeleceu uma lei. Para que serve essa lei? Para te proteger. Para te proteger do quê? Em primeiro lugar, da morte. A lei de Deus serve para te proteger. Toda vez que você transgride a lei de Deus, que você desobedece a lei de Deus, você vai sofrer a penalidade da lei. Toda lei tem penalidade. Para ser lei tem penalidade. Se não tiver penalidade, é conselho. Se tiver penalidade, é lei. E se você infringir a lei, você vai sofrer a penalidade da lei. E aqui, o que é uma maldição? Essa tipo de maldição é quando você quebra a lei de Deus. É claro que vai ter consequências. Quebrar a lei de Deus e achar que nada vai acontecer é muita ingenuidade. É a mesma coisa que você furar uma blitz da polícia e achar que não vai dar nada. Você passar no radar que está marcando 60 e você passar 100 por hora e você pensar assim, não tem problema nenhum. Espera, vai chegar uma cartinha para você e você vai lembrar, ah, é verdade, aquela vez eu passei. Pois é, transgrediu a lei, você vai sofrer a consequência. Agora veja que as consequências, a maldição que vem de você quebrar a lei, então a maldição é a consequência da quebra da lei, mas essa maldição tem um caráter educativo. O castigo de Deus na sua vida não é para te matar, o castigo de Deus na sua vida é para te trazer de volta, é para te trazer para Ele, é para você parar e refletir, é para você pensar, o que você está fazendo? É como uma mãe ou um pai quando disciplina um filho. O pai ou a mãe quando está disciplinando um filho, para o filho está sendo uma maldição levar aquelas palmadas ou aquele castigo. Mas o pai que está fazendo aquilo, está dizendo assim, meu filho, eu estou fazendo isso porque é o melhor para a tua vida. O filho não entende, fica bravo, cresce, e depois que cresce diz assim, pai, muito obrigado por aquele castigo que o Senhor me deu, por aquelas cintadas que o Senhor me deu, por aquela vez que o Senhor não deixou passar, porque aquilo me fez, hoje me faz muito bem. Assim também é o Senhor. Então esse é um tipo. Segundo, calau. Calau vem pela língua. Esse termo aparece 130 vezes no Antigo Testamento. O sentido básico da sua raiz quer dizer diminuir, desdenhosamente, lidar desdenhosamente, ridicularizar, zombar. Significa desejar alguém uma posição inferior, rebaixá-la do seu estado. É uma maldição que vem pela língua. Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. É quando você ouve ou chama alguém de burro, idiota, fraco, ignorante, pervertido, covarde. Quando a pessoa amaldiçoa com a sua língua. Essa maldição é chamada calau. E ela foi muito usada pelos pagãos, pode passar, diz assim, os pagãos achavam que podiam manipular os deuses através de suas palavras. É por isso que Golias amaldiçoou Davi. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Balaão amaldiçoando Israel. Números ali, 22:6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Irmãos, é muito lindo isso aqui. Os pagãos tinham o costume de amaldiçoar essa maldição verbal, achando que estariam manipulando o mundo espiritual, amaldiçoando a pessoa que eles queriam destruir, que eles queriam derrotar. Então era uma maldição verbal. Mas um homem é contratado, né? O Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E todas as vezes que ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu. Não conseguiu.
porque está escrito que não vale encantamento contra os filhos de Deus. É uma coisa tremenda. E sabe o que ele fez? Então ele levou o povo a se perverter e pecar. E quando o povo se perverteu e pecou, não precisou de ninguém amaldiçoar. Porque quando o povo se perverteu e pecou, o próprio Deus veio para castigá-los. Sabe, o inimigo não tem nenhum poder contra você quando você está obedecendo o Senhor. Mas se você desobedecer o Senhor, não fique tão preocupado com o inimigo. Preocupe-se com o Senhor. Ele disse: por que você teme os demônios, se os demônios só podem contra a tua carne? Vai temer alguém? Tema a mim, diz o Senhor, porque eu posso lançar tanto a tua carne quanto a tua alma no inferno. Os demônios não podem te lançar no inferno, mas o Senhor pode. E por que tem pessoas que temem mais o diabo do que a Deus? Quando você pecar e errar, não tenha medo do diabo, tenha medo do Senhor e volte para o Senhor. E a terceira, pode passar, vamos direto para aquela, arar. A palavra usada nas Escrituras para descrever uma pessoa debaixo de maldição, arar, aparece cerca de 63 vezes, então, no Antigo Testamento. Capturar, prender, armadilha, funda, prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. É exatamente assim que a maldição atua sobre quem a possui, prende-a numa área de sua vida. Então aqui nós temos pessoas que falam assim: eu estou presa nessa área, eu não consigo sair, eu não consigo me libertar, eu não consigo parar de andar em círculos, eu não consigo avançar. Pois é, não é verdade. Não é verdade. Se você for diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero pedir perdão por essas coisas que o Senhor me mostrou, que foram erradas na minha casa e na minha família, e eu quero me humilhar diante do Senhor agora e dizer: Senhor, vira o meu cativeiro, sara a minha história, cura a minha família. Senhor, eu pequei, eu errei, me ajude. Nada pode te prender, nada pode te capturar, nada pode te enredar, se você for até o Senhor e clamar a Ele. Ele é poderoso para te libertar. Mas se você não for, você continuará preso ou presa no seu vício, no seu pecado, numa vida de paralisia espiritual, numa vida sem visão, sem missão, sem propósito. Dito isso, vejamos agora, pode passar, vai direto para o quadro de Davi, mais um. Linhagem de Davi. Agora, uma linhagem que está debaixo da bênção de Deus. Começa com o filho de Salomão, Roboão, e vai para todos aqueles reis. E nós temos ali em amarelo, Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Esses 5 reis foram 5 reformadores na história de Israel. Reformadores religiosos. Homens que trouxeram de volta a palavra de Deus, homens que se posicionaram e derrubaram os altares pagãos, homens que colocaram de novo as escrituras na boca do povo, homens que ergueram os sacerdotes de novo, homens que instalaram o culto de novo ao Deus Todo-Poderoso dentro de Israel. 5 reformadores. Mas, irmãos, vocês vão ver que na lista que tem homens que fizeram mesmo assim o que era mal ao Senhor, aos olhos do Senhor. Por quê? Deus diz assim: e por isso, por causa de Salomão, afligirei a descendência de Davi, todavia, não para sempre. Sabe, você pode ser essa pessoa. Você pode hoje ser a pessoa na sua família que Deus se agrade. E ainda que na tua descendência, como você está vendo ali, venha alguma pessoa que decida fazer tudo errado, Deus vai olhar e vai dizer assim: por amor a fulano de tal,
eu não destruirei essa casa. Por amor a fulana de tal, eu terei paciência e vou esperar mais um pouco. Porque o que vemos acontecer é isso. Passa mais um. Patriarca espiritual, após mencionarem os pecados dos reis, os pais de Israel, acrescia aquela tradicional cláusula: fez o que era mal perante o Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabote. Mas com Davi foi diferente. É algo magnífico, percebemos este ensinamento sagrado. Referindo-se aos reis do sul, o nome de Davi é lembrado de duas formas: como andou Davi, ou fez o que era reto, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Quando o rei desobedecia, porém o Senhor não quis destruir Judá, por amor de Davi, seu servo. A obediência de Davi trouxe bênção para suas gerações descendentes, 9 dinastias no norte, uma única dinastia no sul. Todos os que sucederam Davi carregavam o seu sangue. O norte foi uma confusão sem tamanho. Começou com a família de Jeroboão, mas depois vieram 8 famílias diferentes. Reino do Sul começou com a família de Davi e permaneceu com a família de Davi, no sangue de Davi, até o final. E o Senhor teve misericórdia por causa de Davi, seu pai. Veja que a Bíblia chama Davi seu pai. Veja que a Bíblia chama Jeroboão seu pai. Nós temos, lembra que eu falei para vocês, o legado dos nossos pais. Ainda que você não tenha recebido um bom legado, cabe a você deixar um bom legado sobre a terra, sobre sua família, sobre sua linhagem. Mais uma, vamos lá, estamos terminando. A linhagem do Messias é a minha herança. A palavra de Deus diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais os creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Uma vez que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é família de Deus, você é herança bendita do Senhor. Você foi transportado das trevas para a luz, você foi transportado da morte para a vida, você foi transportado da dúvida para a fé, do desespero para a esperança. Você foi transportado da orfandade para ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem uma herança em Cristo Jesus. Você é co-herdeiro com Cristo. O que talvez te falte é a consciência disso. O que talvez te falte é o entendimento disso, da importância disso. Não sejamos egoístas, pensando somente em nós mesmos. Porque ainda que você sozinho seja um grande sucesso nessa terra, se aqueles que vierem depois de você não forem, você fracassou no propósito de Deus para a sua vida. Davi não fracassou, porque Davi fez aquilo que Deus mandou, e toda a linhagem dele, ainda que teve pessoas que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor preservou por amor a Davi. O que é que você quer que Deus faça por amor a você? Você entendeu? A causa da maldição é a desobediência. A causa da bênção é a obediência. Não faça do seu jeito.
Para de fazer do seu jeito. Comece a fazer do jeito de Deus. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu sei o que Ele prometeu para Davi, sei o que Ele prometeu para Jeroboão e sei o que Ele prometeu para mim. Você sabe o que Ele prometeu para você? As coisas que Ele tem falado com você, que Ele deseja e quer fazer na sua família? Certamente o Senhor te trouxe aqui para que você seja um divisor de águas na sua família e na sua história. Você pode virar as costas para tudo isso e dizer, tá bom para mim do jeito que tá, e tocar a sua vida. Ou você pode olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero deixar um legado nessa terra. E esse legado que eu quero deixar não consiste em bens. Não estamos falando sobre dinheiro, nem sobre títulos, nem sobre posses. Estamos falando de um legado espiritual. É esse o legado que você precisa deixar. Salomão foi o homem mais rico dessa terra. E ele fez um monte de coisa que não deveria ter feito. Davi foi um grande rei. Mas ele fez muita coisa que agradou a Deus. E eu e você, o que vamos fazer? Queria que você ficasse em pé, quero orar junto com você. Pode colocar a oração, já colocou? Obrigado. Vamos orar juntos? Se você consegue ler, de onde você está, fique onde você está. Mas se você não consegue ler, pode vir mais para frente. Eu vou orar, a gente ora juntos. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu assumo a responsabilidade de ser um homem segundo o coração de Deus. O Senhor não verá iniquidade na minha casa e maldade na minha linhagem. O Senhor, meu Deus, é comigo, e no meio da minha casa ouve-se orações ao Rei. Deus me tirou das trevas, e contra mim não vale encantamento, nem adivinhação, praga ou qualquer maldição, pois há obediência na minha casa, e dizem acerca dela que coisas grandes Deus tem realizado. Eis que a minha descendência se levantará como leoa, e se erguerá como leão, e derrotará todos os seus inimigos. Quão formosas são as minhas tendas e as minhas moradas. A minha linhagem é abençoada pelo Senhor, como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão água, e a sua semente estará em muitas águas. Eu venho de um povo abençoado por Deus, Ele os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas sestas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que me abençoarem, e malditos os que me amaldiçoarem. Anuncio a Satanás e as suas forças que Cristo se tornou maldição por mim, quando morreu pelos meus pecados na cruz. Rejeito todo e qualquer meio pelo qual Satanás possa declarar que a minha família e linhagem pertencem a ele. Pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que me comprou com o seu sangue, e declaro que eu e a minha casa somos eternamente propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e dedicados a Ele. Eu sou filho de Deus, creio no seu nome, não nasci do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fez isso por mim e eu o amo. Te amo muito, Jesus. Sou abençoado. Amém. Amém.
Você crê nisso? Essa é a sua oração? Então essa é a sua oração, essa é a minha oração. Irmãos, a nossa oração tem que ser essa. Não acaba na gente, continua depois da gente, mas o que a gente está fazendo agora faz toda a diferença. Eu peço que você volte a ler a Bíblia, volte a ler. Leia na sua casa, leia a Bíblia. Pastor, eu não entendo a Bíblia. Leia a Bíblia sem entender. Pastor, o que vai adiantar? O Espírito Santo vai te ensinar. Ele ensina. Na hora que você tiver dificuldade, essa palavra, que é a palavra de Deus, ela vai brotar na sua mente. Você vai lembrar dela, porque o Espírito Santo faz lembrar. E você não terá uma palavra fútil nos lábios, mas você terá nos lábios uma palavra viva e eficaz. A sua memória será encharcada das promessas de Deus. E você não se curvará e nem se ajoelhará diante do mundo, e nem diante das dificuldades ou tempestades, porque você já se ajoelhou diante do Altíssimo e pediu que Ele estivesse contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Que a sua descendência seja conhecida como descendência bendita, abençoada e cheia do Espírito Santo. Que você faça a diferença e que a sua casa seja uma casa firme. Firme, porque você está semeando isso hoje. Em nome de Jesus você colherá. Para encerrar, irmãos, eu estava falando isso com Deus hoje. Eu falei, Senhor, eu tenho os meus filhos e tenho a igreja. Senhor, eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Eu tenho que acertar. Eu não posso errar com vocês. Eu não posso errar. Eu tenho que pregar o Evangelho e a verdade. E eu não posso errar com a minha casa. Se eu errar com a minha casa, eu não posso subir nesse púlpito para pregar. A palavra de Deus diz que eu estou desautorizado. Se a minha casa não for do jeito certo, eu não posso nem subir aqui para pregar, porque um homem que não cuida bem da sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus? A minha responsabilidade é muito grande. A minha casa, eu estou fazendo o máximo que eu posso. E aqui é a casa de Deus. Vocês são os filhos de Deus. Que Deus os ajude. Que vocês deixem um legado tremendo nessa terra. E que lá no fim, quando vocês olharem para trás, vocês todos possam dizer, valeu a pena. Eu deixei uma geração, uma linhagem muito abençoada. É melhor, irmãos, almoçar comida simples e morar num lugar simples e ter Deus, do que viver no chique, no glamour e a casa ser um inferno. Acredite em mim. Seja simples. Eu tenho pedido isso a Deus, Senhor, eu quero toda a simplicidade que o Senhor puder me dar, porque nela nós temos a verdadeira alegria, nas coisas simples de Deus. Amém, irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos hoje sobre a história dos reis do norte. E nós todos hoje podemos ver como acabou a história dos reis do norte. Todos eles fizeram o que era mal aos teus olhos, e de geração em geração, por 19 vezes, 19 reis, fizeram o que desagradou ao Senhor, e o fim deles foi muito terrível. Mas houve um rei chamado Davi, lá do Reino do Sul, a sua linhagem do Reino do Sul, que decidiu fazer o que é aceitável aos teus olhos. E dessa linhagem, da raiz de Davi, veio Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, nós queremos agradecer, porque obedecer ao Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ensina-nos então, Senhor, a trilhar o caminho da obediência, e então sabemos que as bênçãos nos perseguirão e nos alcançarão. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.